Quais são as causas e as consequências da violência contra a mulher? E, de uma maneira geral, da violência doméstica. Eu tenho alguns dados aqui que a gente vai colocar para o debate. A violência doméstica é um problema muito grave. A média nacional estimada é que a cada 15 segundos, uma mulher é agredida pelo marido, companheiro, em geral dentro do seu lar. 1 em cada 3 mulheres no mundo é ou foi vítima de agressão. Tem mais. 1 em cada 5 brasileiras declara ter sofrido algum tipo de violência por parte de um homem e para 28% delas a violência se repete. As causas do problema que são apontadas pela ONG Marias: problemas conjugais, alcoolismo, traição, machismo, ciúmes dos filhos, dos amigos, de uma maneira geral, submissão à exigência, mulheres não cumprirem, por exemplo, atividades domésticas, drogas, possessividade, problemas financeiros, passividade, falta de instrução, a baixa escolaridade. Essa aqui até me surpreendeu, porque me parece que não tinha classe social. E a mim também. Não era assim, surpreendeu. Fica à vontade aí, está aberto o Tribuna Livre. Doutoras, vamos começar pelo seguinte. A violência contra a mulher é um fenômeno patriarcal, é uma cultural, ou qual a sua origem verdadeira? Patriarcal, cultural, né? É tão interessante que ontem, ao ler, eu estava lendo bastante, né? Porque esses dias, na verdade, por mais que você já conheça, você chama atenção e vai ver os dados, né? Vai fundo para saber o que é que de fato, o que é que está acontecendo com a sociedade atual. E daí eu comecei relendo e fui revivendo assim os casos que já atendi, né? Nesses 17 anos como psicóloga, atendendo mais especificamente casais, famílias, né? Olha, o caso criação, lar, os pais, né? A criação deles, porque os pais já está associado também à cultura, né? Os pais já estão trazendo para dentro de casa aquilo que eles vêm, né, recebendo dos seus pais e dos seus, né? E aí vai, né? Vai seguindo. E o que me surpreende, eu digo, hoje não tem tanta coisa diferente. Apesar de já termos lutado tanto. Hoje a gente ainda vê a mulher dentro de casa, né, um lugar onde poderia estar protegida, um lugar onde poderia ser segurança. Nós vemos o que a mulher ainda sendo espancada, maltratada, tanto a nível psicológico, emocional, como a nível físico, né, pelo seu companheiro, pelo seu parceiro. E aí é quando eu digo, essa criatura, ela apanhou do seu pai porque ela precisava ser a boazinha, a menina direita, né? Ela não poderia sentar de uma outra forma, ela não poderia falar alto, ela não poderia ter determinados comportamentos. E para ela aprender a se comportar, o pai dela tinha, né, sentia-se... Em algum caso, os irmãos mais velhos, né? E os irmãos mais velhos, eles tinham de bater de fato, né, nessa pessoa, para que ela aprendesse a ser uma mulher comportada. Acha que esse bater Sim. no passado, Sim. era só nas mulheres ou era nos filhos de uma forma geral? Dos filhos também. Os Homens filhos e homens mulheres. também. Era um sistema educacional à época. Isso, exatamente. E eu pergunto, Maia, e a senhora condena esse sistema educacional do passado? Vamos lá, vamos clarificando algumas coisas, né? Quando se criou, por exemplo, a lei, né, da palmada, a famosa, o nome não é esse, não é, doutora? A lei da palmada, é lei, se eu não estiver enganado, o menino Bernardo, não é isso? Quando foi criada essa lei, as pessoas estão entendendo muito mal. Não está proibindo os pais de dar uma palmada em seus filhos, até porque a palmada ela é cultural, né? Está proibindo educativa, né? Está proibindo o espancamento, porque o menino ele foi espancado até a morte, né? Então, quando a palmada que se fala é justamente essa, né? Que é
o bater no bumbum, né? Embora que eu vou sempre partir desse princípio. Peraí, se eu posso antes dialogar e explicar para os meus filhos, por que eu não vou fazer isso aí, né? Eu sei que acontece, que eu não sou nenhuma santa, não vou me posicionar dessa forma. Eu sei perfeitamente que muitas vezes precisei dar umas palmadas em minhas filhas e não me arrependo não, porque eu sei as filhas que eu tenho, né? Recebi também boas palmadas, também recebi. E se eu sou uma cidadã, né? E se estou nessa sociedade, sabendo respeitar o direito dos outros, os limites e tudo mais, é porque eu tive uma pessoa que soube me educar, né? Então, o que está faltando, e eu vejo hoje, e o que eu tenho muito medo, é justamente desses extremos. Ou seja, você não pode bater ou você bate demais. Né? Peraí, existe aqui um equilíbrio. Ver essa questão? Como é que a senhora veria essa questão? O que o Osmi está lhe perguntando é interessante, porque quando a gente abre os telefones do programa, as mães sempre dizem, mas se a gente tocar num filho aqui, a justiça vem aqui e a gente não pode, vai ser preso, ninguém pode educar nossos filhos como a gente gostaria. A senhora está num ambiente ali que eu julgo. É o desaguadouro, né? Se a vítima é uma mulher, né, como a Vara de Proteção à Mulher específica para julgar os crimes contra a mulher praticados no âmbito de violência doméstica, vão todos para lá. E eu já julguei vários casos assim, já vi casos do pai dar a palmada, só a palmada, aí a criança, eu não sei como já é informada, né? Até o adolescente, criança adolescente, vou na delegacia, vou no conselho tutelar. E casos em que houve espancamento mesmo. Então, assim, a gente, como a colega falou, a lei não veio para dizer que uma palmada é crime, né? Você tem que saber dosar. O problema é que muitas vezes, com a raiva que a pessoa está, ela não consegue dosar isso aí, né? Nunca. E aí você começa querendo dar uma palmada e quando vê a criança tá espancada. É verdade. Né? Mas assim, e uma outra coisa que você começou a falar, a questão da violência dentro de casa e o exemplo. Hoje eu vejo a violência doméstica do casal, muitas vezes o homem ele pega isso porque ele viu o pai espancando a mãe, né? Então vai trazendo toda essa questão, esse ciclo de violência. Se você é criança, se você pratica violência dentro de casa e a criança está vendo aquilo, ela com certeza ela vai ter pelo menos um exemplo para repetir isso quando tiver maior, quando tiver sua namorada, quando tiver sua companheira. Né? Isso aí a gente tenta, nós tentamos muitas vezes mudar isso aí. A gente tem palestras em escolas com crianças. Quando a gente conversa com essas crianças, a gente vê que dentro de casa eles têm problemas. Né? Então, é isso que a gente tem que tentar quebrar. No seu caso ali no juizado na vara, me desculpe, quais são as causas? Aqui a ONG Marias, né? ONG, ela retrata aqui algumas causas. Na sua vivência diária lá na Vara de Proteção à Mulher, quais são as causas, aqui de Rio Branco, aqui no Acre? Você elencou aí, essas são todas, né? Mas é que a gente vê mais aqui a questão do ciúme, a possessividade, né? O homem não aceita perder. A mulher, ela pode ser traída a vida inteira. E o homem trai, o homem deixa, a mulher vai chorar e depois vai partir para outra. Mas se ela for traída a vida inteira e disser, eu não quero mais, aí assim... Ela já sofre a violência. Sofre, não quero separar, não, você é minha. Então tem muito essa questão da possessividade, do ciúme. Aí vem as drogas, né, que ajudam, porque a pessoa já é violenta, ela já tem a violência, aí vem com a droga, o álcool. Você entrar no teu tema aí que estou vendo que você está querendo abordar, vou aproveitar aqui um gancho para perguntar o seguinte: qual a razão que as duas, como é que veio a questão do casamento? Por exemplo, no passado, os casamentos eram extremamente duradouros, não só pela dependência da mulher, não era só por isso. Hoje virou uma brincadeira, um caso se separa, tá um negócio. Então não há mais como você ter uma formação familiar adequada. Quais são as principais causas que você Deixa eu soltar botar só uma piadazinha no meio disso. Coloca um tempero aí, Nascimento. Uma piadazinha. Antigamente a gente jurava que ia ficar juntos até que a morte nos separe, né? Hoje os casais começam a namorar, viver junto
até que o casamento os separe. Né? Até que o casamento... É muito triste, mas está sendo real. Esse assunto ele é tão elástico, Rosmi, que a gente vai ter que acabar caindo no outro, que é a chamada desestruturação familiar. Né? É verdade. Então, sobre o casamento, olha, doutora. sobre o casamento, isso moderno, me preocupa tanto. Atual. Sabe, eu uma certa vez, até para o nosso diretor aqui, quando ele me chama assim, disse assim, doutora, a senhora gosta disso aqui? Aí eu olhei e disse, eu sou ultrapassado, sabe? Eu sou ultrapassada, Márcio. Aí ele olha e fala, de ultrapassada a senhora não tem nada, né? aí eu caio na risada. Eu digo, será que eu sou ultrapassada em olhar e ver como está a família hoje, o que é que a sociedade... Né? Através aí de campanhas, eu considero muitas vezes irresponsáveis, né? Fala de determinados assuntos e as pessoas vão sendo manipuladas, jogadas de um lado para o outro, porque apesar da internet estar aí, desse avanço na tecnologia, eu digo sempre que as pessoas não estão mais lendo. Essas pessoas, elas não estão ficando inteligentes, me desculpa. Elas entraram numa situação muito crítica, porque se de repente elas veem uma frasezinha ali, né, dizendo que, olha, se não deu certo, separa. Não é que vira moda? E aí eles vão levando isso para o ambiente deles. E eles chegam e dizem assim, eu vou casar, se não der certo, eu separo. Ou seja, não existe, eles não veem o casamento como algo de responsabilidade, como um compromisso, que existe filhos que vai estar envolvido, que são geralmente as maiores vítimas de um divórcio, de uma separação, não é verdade? Então, quer dizer, eles não estão levando o casamento a sério. E aí, o que eu percebo também hoje é que está sendo pregado, eu vou usar bem essa palavra, né? Está sendo pregado aí um modismo também, um modismo que você tem que fazer o que você quiser. E os casais, eles estão absorvendo aquilo, e o que é que acontece? Os casais olham um para o outro, comigo é assim, meu filho, se você gostar, gostou, se não gostar, a porta da rua é a serventia da casa, não é? É isso que eles estão fazendo, né? Então, a competitividade entre o casal, ou seja, peraí, gente, é um casamento, né? É uma relação a dois. Se você casou, você sabia que aquilo ali, vocês estariam cedendo determinadas coisas, vocês teriam de compartilhar, vocês teriam de saber como é que ia fazer, qual é o projeto de fato de vocês. Mas não, nós estamos vendo assim pessoas que casam, querem continuar na vida da adolescência, querem continuar solteiro, querem continuar fazendo o que querem, né? A coisa não é bem assim. Ah, Cláudia, então quer dizer que eu casei, eu não posso mais ter a minha vida, eu não posso ir jogar uma pelada, né? Eu não posso ir ao bar, eu não posso fazer isso. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você agora tem uma companheira ou você tem um companheiro. Você tem responsabilidade. Se você tem responsabilidade, você sabe que a maior parte do seu tempo é com essa responsabilidade. Né? Respeita-se a individualidade de cada um, né? E ao mesmo tempo que se respeita essa individualidade de cada um, o que é que eles fazem? Eu preciso estar perto do meu companheiro e da minha companheira. Doutora Shirley, a senhora percebe no seu trabalho essa fragilidade ou essa mudança de valores, de paradigmas na relação, no casamento, a falta desse desgaste, a deterioração, né, da família de uma maneira geral? A senhora percebe isso aí? Nossa, é difícil assim, porque muitas das coisas que você falou eu não concordo. Mas não quer dizer que eu esteja sendo moderna. É que o que é que eu tenho percebido? Eu já tenho assim, não tem tanto tempo de magistratura, hoje Mas de da casamento, vara. a senhora tem quanto? Vou fazer 10 anos agora em julho. Já é um começo. É um bom começo. Não. Deus quiser vai durar até a morte, Claro. né? Claro. Mas assim, o que é que eu percebi? Que muitas vezes a fragilidade da mulher fazia com que o casamento perdurasse mais. Porque a mulher, ela sofria calada. Eu falo isso hoje, eu já fiz audiência lá de mulher que passou 40 anos casada e depois dos 40 anos percebeu que não aguentava mais e separou, né? Então, assim,
Eu acho que cada caso é diferente. Realmente, a questão da instituição como um todo tá um pouco... estão vendo com outros olhos, né? Eu sou a favor do casamento. Eu, como pessoa, como magistrada, inclusive, sempre aconselho as pessoas, se estão juntas há algum tempo, até o Narciso falou assim, estão juntas há um tempão, casa e separa. Mas eu acho que tem que casar, porque se você está junto com uma pessoa, se você já convive com a pessoa como casado, né? Então, assim, a questão do regularizar. As igrejas, de uma maneira geral, elas trabalham isso, né? A pessoa tá vivendo junto há 15, 20 anos, aí a pessoa passa a uma atividade religiosa. E no Brasil, predominantemente, as duas principais igrejas, a católica e a evangélica. A evangélica, né? que tem 90%. Mas eu vejo muito assim, eu não sei se é porque eu da fico... população brasileira, católica e evangélica, somando as duas. Eu fico muito nessa parte legalista, né? Eu já penso assim, a pessoa está 10, 15 anos, por que não casa? Ah, porque tá bom assim. Aí eu fico, mas se um morrer, aí vai ter toda uma confusão para poder entrar com uma ação de declaração. Então, eu já fico pensando mais na frente, né? Se você é casado, você já comprova. Pelo que a senhora me disse, a senhora contrariou o ponto de vista dela, que é a questão da dependência da mulher no passado. Como era o passado? Na época do Narciso, por exemplo, muito tempo atrás. Que era o seguinte, casava, o homem ia trabalhar, a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da comida, cuidando da casa, e esse era o grande trabalho dela. Né? E ela se conformava com esse trabalho. Com essa independência hoje, por exemplo, a senhora sai de casa que é juíza, vai trabalhar, né? Vai trabalhar. Aí os filhos já ficam sendo cuidados por terceiros. Isso, do seu ponto de vista, isso pode ter fragilizado um pouco essa independência, até financeira da mulher. Pode ter contribuído para a fragilidade do próprio casamento? É isso? No ponto de vista do homem, né? Porque... E no seu? No meu, não. Não? Não, o que eu quero dizer assim, que o homem, para o homem isso aí fragilizou. Né? Porque ele... E eu vou até dar... É disputa de poder? Perdeu o poder. Perdeu o poder. Exatamente. Eu tive casos, assim, até o meu dia a dia, né? De o homem dizer para mim, ela foi estudar. E aí eu não começou a estudar, começou a se arrumar. E estava muito estranho isso. Eu já ouvi esse discurso. Porque ela finalmente resolveu sair de casa. Eu disse, mas por quê? Não, porque era bom quando ela ficava só em casa. Aí agora, por que ela resolveu sair? Por que ela vai estudar? Então, assim, é questão de eu não sei se de cultura. E assim, quando eu contrariei, não foi contrariar no sentido da instituição. Como eu falei, eu sou a favor da instituição. Eu acho que o casamento também tem que ser de forma responsável. Você tem que saber dos valores. Para um casamento dar certo, você tem que saber ceder também. As pessoas não sabem ceder. Elas querem realmente da maneira delas e pronto. Né? Isso, se você a intolerância. A intolerância. Exatamente. Intolerância, né? Mas assim, que algumas, de certa forma, fragilizou, porque algumas mulheres perceberam que não aguentam mais também viver de forma submissa. Né? Assim. Tem uma questão interessante que aumentou o número da violência ou porque as mulheres estão denunciando mais? A gente vai ver depois do intervalo. Já. Voltamos.